Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de continuidade de funções, certo? Onde no vídeo anterior a gente falou apenas da definição e apresentou alguns exemplos de demonstração de continuidade de uma função a partir da definição. E na aula de hoje, no vídeo de agora, né, a gente vai falar sobre o critério sequencial e algumas propriedades de continuidade de funções. Bem, o critério sequencial ele é baseado no teorema que vamos apresentar a seguir, que é qual? Seja f uma função com domínio real com contradomínio real e c o conjunto de todos os pontos de acumulação do domínio que se encontra no domínio, né? É isso que está dizendo ser pertencente à interseção do ponto de acumulação com o domínio significa que C é um ponto de acumulação e pertence ao domínio, certo? É isso que diz essa interseção. Então a gente tem a seguinte afirmação: F é contínuo em C se e somente se existir uma sequência do domínio convergindo para C e a gente vai ter uma f de xn que toda imagem dos elementos dessa sequência vai para convergir para a imagem do ponto de acumulação. É isso que está dizendo esse teorema. Então vamos demonstrar o teorema. Como é uma equivalência, a gente tem a demonstração de ida e a demonstração de volta. Então, para a ida, a gente tem por hipótese que f é contínua em C. Então, como f é contínuo em C, por hipótese, por definição de continuidade, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para qualquer elemento do domínio na vizinhança de C, vai implicar em elementos do contradomínio na vizinhança de C no intervalo, numa vizinhança muito pequena de C. Né? Numa vizinhança muito pequena de C, a gente vai ter elementos do domínio que vai implicar numa vizinhança muito pequena de C, elementos do contradomínio, ou melhor, elementos da imagem, nem do contradomínio, da imagem. A gente sabe que a imagem ela está contida em todo contradomínio, ok? Bem, se a gente for pegar uma sequência do domínio que converja para esse ponto de acumulação C, então vai existir um delta muito pequeno. Só lembrar lá do nosso conceito de sequência, né, de convergência de sequência. Então vai ter um delta, de modo que a partir de um n0 pertencente aos naturais, todos os elementos dessa sequência vão estar muito próximo de C, certo? Logo, a gente tem que, para um n maior que n0, a gente vai ter f de xn menos f de c menor que epsilon. Então, essa demonstração ela é nada mais nada menos do que uma aplicação conceito de convergência de sequências, certo? Bem, a volta, eu vou deixar como exercício para vocês, mas para demonstrar a volta não é muito complicado. Basta você ter como hipótese que para toda a sequência do domínio que converge para o ponto de acumulação C, sabendo que a imagem de todos os elementos do domínio vai convergir para a imagem do ponto de acumulação. Você tem essa informação aqui e você tem que provar que com essa informação f é contínua em C. Você pode observar que isso é quase que imediato, né? F é contínua em C considerando que essa hipótese aqui, ok? Então fica como exercício para vocês aí. Bem,
Agora vamos ver algumas propriedades de funções contínuas. Para isso, a gente vai considerar duas funções contínuas em C, certo? Função f e g. Então, se a gente somar duas funções contínuas, a gente vai ter uma função contínua. Se a gente subtrair duas funções contínuas, a gente vai ter uma função contínua. Se a gente dividir, fizer o quociente de f contínuo e g contínuo, desde que g seja diferente de zero, essa função quociente vai ser contínua. E o módulo de uma função contínua é uma função contínua, certo? Então essas são as propriedades básicas de continuidade de funções. As demonstrações você encontra em qualquer livro de cálculo aí, vou deixar um exercício de pesquisa para vocês aí. Dá uma olhada no livro de cálculo, a demonstração dessas propriedades. Outras considerações que te deve fazer a gente tem duas funções contínuas em C, se f de C for menor que g de C, então f de x é menor que g de x, para todo elemento do domínio na vizinhança de C, certo? Só nessa consideração. F de C é menor que g de C, então f de x é menor que g de x na vizinhança de C, na vizinhança muito pequena de C, certo? E o corolário 3.31, que é importante, é uma consequência do teorema. A gente só vai considerar que essa função g ela é uma constante. Então, a gente vai ter que f de c é menor que k, vai implicar em f de x menor que k numa vizinhança muito pequena de C, sendo que essa vizinhança pertence ao domínio da função. Detalhe importante a se considerar aqui também no teorema e no corolário. Bem, vamos demonstrar esse corolário. A demonstração ela é bem simples. A gente tem, por definição, que f é contínuo, então a gente tem simbolicamente que para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que os elementos do domínio vamos ter uma vizinhança muito pequena em C, implica numa vizinhança muito pequena em f de C, para elementos da imagem f de x, certo? Considerando esse epsilon k menos f de C, certo? A gente vai ter, então, que módulo de fx menos f de C, fazendo, expandindo, né, esse módulo, a gente tem que f de x está entre f de C menos epsilon e f de C mais epsilon. Ora, mais f de C mais epsilon, se você for observar aqui pela definição que a gente fez de epsilon, passando f de C para o outro lado, a gente vai ter k, certo? Então, f de x é menor que k. Também a gente pode desmembrar desse corolário. F de C mais k vai implicar em f de x mais k, e f de C diferente de k vai implicar em f de x diferente de k. Bem, para f de C maior que k, a demonstração para concluir que f de x é maior que k é análogo ao corolário 3. A demonstração do corolário 3.31, só que com as devidas alterações na ordem entre f de C e na escolha de epsilon, só isso. Demonstrando f de C menor que k e f de C maior que k, você já demonstra que para f de C diferente de k implica em f de x diferente de k, certo? Então a gente encerra por aqui a nossa segunda parte do conteúdo de continuidade de funções. Até daqui a pouco.